Mesa da palavra do 14º domingo do tempo comum, do dia 7 de julho de 2024. O profeta não é acolhido em sua terra. A nossa historinha de todo domingo. Um homem, vindo do meio do povo, tinha se candidatado a alto cargo. Seus conterrâneos passaram a considerá-lo, além de despreparado, pretensioso demais, e o criticavam duramente. Como ele poderia pleitear aquele lugar sendo um deles e não fazendo parte das elites que historicamente exerciam tal função? As sociedades organizadas em castas costumam chocar. Mas será que somente elas são assim? Um olhar mais de perto sobre as reações costumeiras das pessoas poderá mostrar que também aqui, no meio da gente, não é raro que se tenham criados sutis castas. Expressões denotando surpresa por encontrar alguém que haja superado esse tal muro invisível. Elas podem carregar delicada ou mesmo abrutalhada carga de preconceitos. Tal lugar é só para quem possua determinada cor de pele, é para tal sexo, ou para quem tenha vivido num específico ambiente e mesmo haja frequentado tais e tais escolas. Recados assim podem estar subrepticiamente sendo passados, sem dúvidas que ainda há muito preconceito por aí. Notemos como os que são oriundos das cidades consideradas mais chiques e importantes acabam por herdar essas características do seu lugar de nascimento e de moradia. Em contrapartida, estados, cidades e regiões mais simples e pobres passam, nessa forma enviesada e não cristã de comportamento, a dar a impressão de serem incapazes de gerar gente preparada para assumir grandes responsabilidades. Era assim também no tempo de Jesus. Havia o centro e a periferia. E como hoje, as pessoas, mesmo as coisas advindas do núcleo central, terminavam sendo mais valorizadas do que aquelas nascidas ou criadas na periferia, pelo interior afora. O que ou quem vinha de Jerusalém, de Roma ou de Atenas, havia mais elegante e considerado. Nada mais diferente de hoje, quando se costuma valorizar muito mais, por exemplo, a moda e os comportamentos irradiados desde Paris, Nova York e mesmo do Rio. Nazaré era povoado que não possuía nenhuma importância. A terra na qual viveu o nosso Salvador nem é citada no Primeiro Testamento da Bíblia. Simples lugarejo, considerado como lugar de passagem para as cidades mais importantes. Local onde nem valeria a pena dar uma parada. Era como se nem merecesse constar dos mapas de então. Ao verem então voltar à sua terra, tão desconhecida, aquele homem que conheceram e com quem conviveram desde criança, descreem dele, numa clara demonstração também de baixa estima, não é mesmo? Não é este que nós conhecemos e sabemos quem ele é? É como se dissessem: não esperem muito da gente, somos medíocres,
Afinal, somos aqui só de Nazaré. Mas aquele não era só lugar de gente assim. Naquele povoado sem atrativos, viveu sua vida simples e oculta o nosso Salvador. Como deve ter sido grande a decepção de Jesus com seu povo? Com certeza que doía bastante nele a descrença da sua gente de Nazaré. Jesus sofreu na pele o ditado popular tão conhecido de que, entre aspas, santo de casa não faz milagre. É muito complicado ser profeta entre os seus. A vida em comum, as dificuldades e os defeitos compartilhados e tão conhecidos fazem com que não se aceite o conhecido como mestre ou líder. Por isso, Jesus irá dizer que não é fácil profetizar em sua própria terra. Nazaré não aceita que Jesus tenha crescido. Os nazarenos queriam-no tal qual havia partido dali um dia. Mas é bem significativo que ele retorne. Na sua volta, há um recado para que não desistamos, mesmo não sendo aceitos, de continuar pregando o reino entre os mais próximos. Mas não é só Nazaré que descrê de Jesus. O que viveu em sua terra nada mais foi do que um anúncio daquilo que algum tempo depois iria ocorrer no centro do mundo judaico. Em Jerusalém, a realidade se fará ainda muito pior. Não será somente a simples descrença que causará dor em nosso Senhor, mas a violência absurda e gratuita da cruz no Calvário que consumará tudo. Acaso Jesus vivesse hoje na nossa cidade? Ou acaso ele viesse até a nossa cidade nos visitar? Essa nossa cidade das mais consideradas, ou alguma dessas mais simples e pouco conhecidas? Como Jesus iria ser acolhido? Nossa gente teria os ouvidos, os braços e os corações abertos para recebê-lo? Ou desconfiaríamos daquele homem que vem falar de coisas tão conflitantes em relação ao que se vive modernamente? No meio de nós aconteceriam milagres? É interessante essa questão dos milagres no Evangelho desse domingo. Pré-requisito para que aconteçam é crer neles. O povo não acreditou em Jesus e por isso não pôde observar os prodígios que ele realizava. Milagres só acontecem com quem crê. Para quem não tem fé, o maior prodígio terá sempre alguma explicação. Mantenhamos os olhares bem abertos e atentos para perceber e aceitar os profetas que o Senhor continua enviando ao mundo. Pode bem ser que haja alguns desses homens e mulheres de Deus bem próximos de nós. Mais ainda, é capaz de que necessitem do nosso apoio, necessitem de quem os reconheça nessa sua tão árdua missão. Pistas para a nossa reflexão. Há em mim ainda preconceitos dos quais preciso me libertar? Reconheço profetas entre a minha gente? O Senhor tem feito milagres na minha vida? Um bom domingo, uma boa semana. E caso você ainda não faça parte do nosso Evangelho em um Minuto, venha.